Recapitulando então nossos vídeos anteriores, né? A gente já sabe que através da sobrecarga de treinamento, sobrecarga de cargas, aliás, é que faz com que a gente evolua e promova assim adaptações no nosso organismo. Primeiro ponto, né? E que essa sobrecarga ela é definida através de níveis de estresse e que esse estresse ele é definido pela métrica chamada TSS, Training Stress Score. Depois disso, eu mostrei para vocês o quê? Que existe um número no qual a gente pode se basear para definir o nível de condicionamento de um atleta. E também eu mostrei para vocês um número no qual a gente pode se basear para conseguir fazer um planejamento e ter excelência na sua prova de Ironman. Mas a questão agora é como é que eu cheguei nesse número, né? Como é que é um gráfico de um planejamento de treino baseado em níveis de estresse? E dessa forma eu vou continuar seguindo o meu raciocínio de trás para frente, revelando pouco a pouco como é que é um raciocínio para a gente planejar esse tipo de treinamento e facilitar a vida de vocês aí, atleta, certo? Bom, se todo atleta tivesse essa noção de começar uma preparação física, uma preparação de um treinamento para uma prova e tivesse essa noção de progressão gradativa de cargas, ou seja, de duração do treinamento relacionado com a intensidade que você vai executar o seu treino, né, as coisas seriam bem mais fáceis, né? A gente teria muito mais probabilidade de acertos do que de erros. E quando isso é feito, a nossa capacidade de tolerância a essas cargas, ela de forma gradativa, ela acaba se tornando bem mais aceitável para o nosso organismo, não é verdade? Agora, à medida que você, atleta, né, acaba acumulando meses, anos de treinamento, anos de progressão de carga, você acaba ganhando uma capacidade incrível de adaptação a esse tipo de carga mais elevada. E aí, no momento que ocorrem os destreinamentos ou as fases de manutenção, quando você para de uma competição e vai retomar só no próximo ano, daqui a alguns meses, se torna muito mais fácil para o nosso organismo, porque ele já reconhece que tu já teve aquela capacidade antes de aguentar determinada carga, né? Então, determinado nível de estresse. Então, esse é um dos fatores que comprovam a questão da memória muscular, né, do nosso histórico de treinamento que a gente teve durante toda a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é a diferença entre diferentes tipos de progressão de carga baseado em volumes diferentes de competição. E aí as coisas vão começar a ficar bem mais claras para vocês. Primeiro de tudo, olhando para esses gráficos, cada barra dessa significa uma semana de treinamento, ou seja, um microciclo, né, como a gente costuma determinar. E quanto mais alto cada barra significa que mais intensidade foi dada àquela semana de treinamento, ou seja, aquele microciclo de treino. Lembrando que essa intensidade é nivelada por estresse, né, da unidade que a gente já viu, que é o TSS, e isso leva em consideração as duas variáveis, né, duração e intensidade do treinamento. Então, à medida que essa barra é mais alta, significa que aconteceu ali ou maior duração ou maior intensidade, ou a soma dessas duas variáveis. E aí aqui a gente está tendo uma referência de um ciclo completo de 15 semanas de preparação, no qual a minha metodologia, na verdade, segue esse princípio do intervalo de 15 semanas, ou seja, um ciclo completo, que eu acredito ter condição de conseguir passar por todas as capacidades físicas aí para preparar um atleta, um triatleta para uma competição, né? Então, por esse fato que eu acabo sempre dividindo por ciclos de 15, 30, 45, 60 semanas os meus planos de treinamento. E aí, olhando para cada gráfico, a gente pode notar que existe um volume em termos de duração em horas, né, semanais, para se preparar para determinado tipo de competição, como vocês estão vendo aqui. Desde uma preparação para um triatlon sprint, que seriam em torno de 10 horas semanais de treino, para um planejamento de um triatlon standard, um triatlon olímpico, que seriam em torno de 11 horas e meia, e aí a gente segue com 70.3, provas de Ironman, em torno de 13 horas e meia, até a gente chegar na distância full, né? Distância do Ironman 140.6, que seriam em torno de 17 horas
semanais. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, né? Conforme a gente tenha mais tempo de preparação, ou seja, ao invés de 15 semanas, a gente tenha 30, 45, 60 semanas de preparação, se torna muito mais fácil acontecer essa melhora de desempenho, porque a gente vai aos poucos acrescentando carga, acrescentando níveis de estresse no nosso organismo, e aí se torna muito mais adaptável, muito mais pertinente para o nosso organismo reagir de uma forma positiva, certo? Eu não digo que a gente não tenha condição de se preparar em 15 semanas, claro que sim, mas um atleta mais experiente, ele vai precisar cada vez de menos semanas para voltar àquele pico que ele já teve no decorrer da vida dele. Então, o que vocês têm que guardar como conhecimento aqui nessa questão de duração ou planejamento para uma competição é que atletas mais avançados, realmente eles, mesmo destreinados, eles precisam de um menor tempo de preparação para retomarem a sua forma. Atletas menos experientes, aí sim vão precisar de mais tempo para chegar naquele condicionamento, aquele desempenho desejável que uma vez até eles já atingiram, né? Só que para eles retomarem, né, eles vão ter que levar um pouco mais de tempo. Dessa forma, no sistema de blocos, a gente consegue sempre estar voltando para a parte de execução, que seria a parte competitiva da preparação, mais vezes, né? Então, dessa forma, a gente consegue treinar um atleta avançado, um atleta a nível elite, um atleta amador também, mas conseguindo posicionar esses blocos de uma forma muito mais aceitável nos dias de hoje. Então logo existem várias competições, muito mais competições do que existia no passado, né? Então essa relação de tempo de preparação, ela é muito pertinente aqui para a gente entender o nível de capacidade de cada atleta, para a gente saber o quanto de tempo que a gente precisa para estar pronto para uma prova mais longa, como por exemplo um Ironman Full, né? Mas para ficar muito mais claro esse meu raciocínio, a gente tem que voltar lá naquele primeiro vídeo lá a respeito do princípio da adaptação, né? Que eu falava o quê? A gente falou a respeito de que toda carga gera um estresse, todo desequilíbrio leva a uma fadiga. E cada organismo ele reage de uma forma diferente nessa questão. Alguns se recuperam mais rápido, outros nem tanto. Mas como é que a gente vai descobrir se você tem uma capacidade de recuperação da fadiga mais rápida ou mais lenta, e como é que a gente consegue moldar isso num gráfico desse tipo aqui? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que aí eu vou acrescentar mais variáveis, mais caracteres a esse gráfico, e a gente vai entender como é que é visto a questão da fadiga, a questão do seu condicionamento físico, ou seja, seu fitness, e a questão da forma, ou seja, o seu pico de desempenho. Isso aí tudo vai estar aparecendo nesse gráfico em forma de linhas, e aí a gente vai estar determinando isso como linhas de performance, né? Outra métrica que, graças ao nosso mentor Joe Fryer e ao software Training Peaks, a gente tem a capacidade de visualizar e com isso melhorar a nossa preparação, nosso planejamento para o treinamento. Então até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai continuar subindo os degraus aí dos princípios do treinamento. Grande abraço!